Danças por Petrópolis, já foi comparado ao Duque de Bragança da ficção de A Joia da Coroa, com seu lenço de seda no bolso da lapela e seus ares de gentleman europeu. Não seria de admirar se Raul Pompeia tivesse tomado o imperador como modelo de futilidade. Ele que era o inimigo declarado do Império e um admirador de Floriano Peixoto. O folhetim que deu origem ao Ateneu não vinha assinado por Pompeia. O folhetim foi publicado anonimamente, sem assinatura. Consta que ele teria receio de fazer inimigos na corte, além daqueles que, naturalmente, todos sabiam que ele já tinha. A técnica narrativa da obra, discursiva e impressionista, cativou leitores nos círculos mais cultos e bem informados do Segundo Império. O que maculava essa celeridade era a sua conhecida ironia, que causava constrangimentos. E, no entanto, tratava-se de um tímido. Pompeia era alguém que fazia questão de se mostrar polido e muito reservado. E, na verdade, não gostava de conversar com todos. Inteligência descrita como inquieta e criadora, ele foi considerado um clássico desde o primeiro momento, que não era pouca homenagem no lugar e na época em que ele foi considerado. Pompeia tinha adversários entre os defensores do Império e inimigos pessoais entre os revisores dos seus livros, aos quais não hesitava em hostilizar. Não tinha paciência com eles, mandava-lhes recados furiosos, esbravejava quando alguém lhe tirava uma palavra do texto ou fazia uma correção, entre aspas, indevida. Houve um grupo de revisores desconhecidos que empastelou trabalhos seus numa verdadeira missão de sabotagem. Pompeia queria identificá-los, mas nunca o conseguiu, porque eles agiam na sombra. Mas, afinal, sua obra foi posta a salvo e edições definitivas devolveram-lhe a tranquilidade. Contam-se muitas histórias sobre o temperamento desse escritor e seu orgulho à flor da pele. Uma época em que estava muito infeliz com seus editores e revisores, quis publicar o que ele escrevia em Portugal, desistiu de publicar no Brasil temporariamente. Abre aspas, Portugal antes se respeita o trabalho intelectual alheio como coisa sagrada, que não acontece no Brasil. Mas seu famoso antilusitanismo impediu que tomasse uma decisão a respeito. Era uma contradição. Pompeia era abolicionista radical, que cobrava resultados imediatos sem sequer ouvir argumentos contrários. O livro A Vida Inquieta de Raul Pompeia, do Eloy Pontes, dá conta desses muitos desencontros na vida do escritor. Ele fez suas campanhas sempre através do Jornal do Comércio, de São Paulo, agora é de São Paulo, mas muitos de seus escritos políticos saíam no Jornal Carioca do mesmo nome, devidamente assinados. Quando lhe deram a alegria de ser comparado aos irmãos Goncourt, que naquele período ditavam a moda literária na França, houve quem dissesse também que, como os irmãos franceses, ele era um enfermo dos nervos, entre aspas, coisa que provavelmente não era. O comentário irritou seus poucos amigos, mas deixou Pompeia bem sereno, porque essa era a acusação que se fazia também aos seus ídolos em Paris, e a comparação não incomodava, muito pelo contrário. Esse é o tema dominante do Ateneu, assim como da vida do seu autor, o da guerra contra o Império, isto é, contra a hipocrisia e a pompa autofabricada, que desde a infância ele se habituou a hostilizar, porque era uma das admirações de seu pai. Na verdade, o imperador era uma continuação do pai dele, nas suas antipatias. Quando escreveu o livro, esse ódio estava maduro. A admiração paterna pelo poder parecia inabalável na memória que tinha do pai. E ele precisava vingar-se do que considerava tanta humilhação contida na pretensa superioridade de casta da nobreza, que ele julgava intelectualmente medíocre e afetada. Não, ele diria tudo no livro, falando do Império como se falasse de um colégio. Era essa a resposta que ele ia dar. E pôs mãos à obra com todo o seu talento e toda a sua raiva. Aspas, vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, fecha aspas. É o começo do livro, mesmo tom do Antigo Testamento. Abre aspas, no princípio Deus criou o céu e a terra, fecha aspas. E o mundo se revelou terrivelmente mal para o menino Sérgio, porque vazio de sinceridade, de amizade, de atendimento, de entendimento, de atenção, de reconhecimento. E aos poucos a percepção de que aquilo que julgava hipocrisia era coisa ainda mais reles, era apenas tolice, era a vasta
ignorância humana de si mesmo que permeava a maioria dos atos e pensamentos do mundo em torno dele, do pai até o imperador. O mundo de seu pai, uma outra vez de sempre, o mundo que de fato desprezava das lesuras, seu humilde servo lhe fazia. Para o escritor e seu pequeno personagem Sérgio, o diretor Aristarco não é um mentiroso ou um farsante, é apenas um imbecil que acredita no que diz. Era o que Pompeia sentia no fundo a respeito de seu pai, mas a autocensura que Freud um dia iria descobrir não podia permitir isso na consciência. Daí o ódio ao Ateneu, que merecia ser varrido do mundo como no livro foi, com um incêndio ateado providencialmente por um aluno qualquer. Providencialmente porque, com isso, o autor salvou-se da culpa, matando seu anti-herói por procuração. Poucos personagens do Ateneu, livro, falam pela boca de Raul Pompeia, mas se algum faz, de fato, é o Dr. Cláudio, um professor no Ateneu, que aos sábados ele fazia preleções que continham o que o articulista apaixonado Raul Pompeia gostaria de dizer ele próprio, em sua ficção, mas isso não caberia no romance, senão seria um ensaio, seria um romance. Ele então atribuiu ao Dr. Cláudio o que ele gostaria de dizer. Ele fez um tratado quase pessoal que ele atribuiu a esse Dr. Cláudio. É o Dr. Cláudio quem resume o ponto de vista do autor quando diz, dois pontos aspas, não é o internato que faz a sociedade, o internato a reflete. A corrupção que ali viceja vem de fora. Fecha aspas. Isto é, o mundo é que é mau. É ele que se extraviou e corrompeu, e não o observador do mundo. Interessante a psicanálise isso. O Ateneu atinge seu ponto alto quando se mostra o menino Sérgio como a pura realidade das coisas que elas de fato são, e não como as pessoas gostariam que elas fossem. Mas seriam elas horrendas, como ele pensava? Não, os adjetivos e as sínteses que fazemos do mundo são ainda uma encenação interior, coisa parecida com a ficção que o artista projeta para fora de si, às vezes para se livrar dela. Estariam os diretores inocentes e os alunos? Não seriam eles agentes e pacientes do colégio? Metáfora do mundo? A cena final do livro é só uma despedida, não é uma resposta à principal pergunta. Consumado o incêndio do Ateneu, o professor Aristarco permanece entre os escombros. É o autor quem conta, abre aspas. Lá estava ele, uma cadeira em que passara a noite, imóvel, absorto, sujo de cinza como um penitente, o pé direito sobre um monte enorme de carvões, o cotovelo espetado na perna, a grande mão felpuda envolvendo o queixo, dedos perdidos no bigode branco, sobrolho carregado. Fecha aspas. Terminado o livro, Raul Pompeia já não tinha contra quem se voltar na vida. 7 anos depois de matar o Ateneu, ele matou a si próprio. Terminou o texto básico. Agora tem uns pontos aqui que eu gostaria de conversar com vocês. Eu acho que eu peço para a gente se ater ao livro. Não sem